irmãos da PIB Nova Vida, tudo bem com vocês? Hoje, dia 23, estamos aí do capítulo 11 ao capítulo 13 de Romanos. E eu quero destacar o capítulo 11 do verso 33 ao verso 36, que diz o seguinte: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu tenho certeza que você ficou com bastante dúvida ou com muitas questões aí na sua mente, no seu coração, em relação à leitura do capítulo 9 e do capítulo 10, quando a palavra de Deus diz sobre aqueles que receberam e aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo Jesus. Nós estamos aqui caminhando para a terceira parte do livro de Romanos, que é a última, onde nós vemos a prática de uma fé genuína, de uma fé aí que trouxe justificação, né? É apenas por esse meio que nós temos justificação diante de Deus, que nós somos feitos justos diante de Deus. E mediante essa justiça, essa fé, nós temos a prática de como nós devemos viver do capítulo 12 em diante. Mas eu quero destacar o capítulo 11, esse trecho que eu li, por conta do capítulo 9 e o capítulo 10, onde diz, olha, Deus escolheu uns para honrar, outros para desonrar, em tudo Deus está sendo glorificado, tem pessoas do povo de Israel que rejeitaram, tem pessoas que aceitaram a mensagem de salvação e foram justificados pela fé. Nós vemos claramente aí que o judeu que queria ser justificado pelas obras não foi, e aqueles que não buscavam essa justiça alcançaram, como a gente vê lá no capítulo 9, no verso 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Olha o 31. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. E a gente sabe que aqui é Jesus, a pedra angular, a pedra de salvação, mas também a pedra de tropeço para aqueles que a rejeitam. E aí nós ficamos com essas coisas nas nossas mentes, né? Como que alguns são salvos e outros não? Como que, se o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, como que o Senhor não traz isso sobre todos? E eu digo para vocês, se você tem questionado muito o Senhor, se você tem questionado as ações do Senhor, eu lhe apresento o nosso texto aqui da nossa reflexão, do capítulo 11, do verso 33 ao 36. Quão profunda riqueza, dimensão de riqueza é o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus. Não se pode sondar o Senhor, não se pode analisar a Deus e dizer, é isso, cheguei à conclusão de quem é Deus aqui, ó, de forma completa e absoluta. Não tem como nós analisarmos ou vasculharmos a mente do Senhor, os caminhos do Senhor. Não tem como nós conhecermos totalmente os seus caminhos ou pelos meios que ele toma a decisão. Quem deu conselhos a Deus? Quem disse, Deus, acho melhor o Senhor fazer assim? E ele dizer, é verdade, é melhor que eu haja assim. Estava aqui a ponto de errar. Quem somos nós? Quem pode fazer isso? Não existe ninguém. Não existe ninguém, porque é dele todas as coisas. Tudo caminha e manifesta a pessoa de Deus, glorifica a pessoa de Deus de forma eterna, como diz o texto.
Então, se você tem questionado demais, saiba disso. Ele é Deus. Ele age conforme o conselho da sua vontade, conforme lhe apraz, de acordo com os seus desejos, os seus planos e propósitos, para que o seu nome seja glorificado. Nossa vida é para a glória de Deus. Não devemos ficar questionando, mas por que o Senhor escolheu Jacó e odiou Esaú? Como é falado no capítulo 9. Por que o Senhor traz alguns como vaso de honra e outros como vaso de desonra? Quem somos nós para questionar a vontade de Deus, os desejos de Deus? Ou falar, Senhor, eu não concordo que o Senhor agiu assim. Eu não concordo que isso venha sobre mim agora. Quem somos nós? Diante da tamanha grandeza de Deus, nós devemos ter o reconhecimento que está aqui na palavra, do verso 33 ao 36. Nós devemos nos curvar e dizer, Tu és Deus, Tu somente és Deus, o eterno Senhor, e em Ti eu confio. Tu és o Deus da minha salvação. Porque a grande questão de tudo isso é manifestar o que está no versículo 31 e 32 do capítulo 11. Olha só. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Todos nós somos filhos da desobediência, todos nós estamos na mesma situação e Deus age com misericórdia. Agora, falar por que o Senhor age assim ou não age de outra forma, por que o Senhor salvou e não salvou, por que o Senhor convenceu através do seu Santo Espírito do pecado, da justiça e do juízo este e não aquele? Quem somos nós para questionar o soberano Deus? Ele é Deus. Não cabe a nós questionar, como o próprio texto diz, do verso 9, o capítulo 9 e o capítulo 10. Quem é você, ó criatura, para questionar o Criador? Nós não somos nada, meus irmãos. E o Senhor é maravilhoso. A sua glória é eterna e será eternamente manifesta. E deve também ser manifesta através da nossa vida, em temor, respeito e obediência ao Senhor, ainda que não compreendamos tudo, e porque não dá mesmo. É inescrutável, é insondável conhecer a Deus num todo, de forma completa, a maneira como Ele caminha, como Ele decide as coisas, é impossível. Então, meus irmãos, parem de questionar. Comecem a confiar e dizer, Senhor, Tu sabes, Tu és o meu Deus. Eu não entendo todas as coisas, eu não posso compreender os Teus propósitos e planos de forma completa, nos mínimos detalhes, como se dá na prática da vida, em muitas áreas. Mas eu confio no Senhor, no Seu eterno poder e no que se pode conhecer do Senhor, que está revelado a nós pela Sua palavra e o Teu Santo Espírito que nos guia para entendermos a sua revelação. Que seja esse o seu desejo, que seja isso o que norteie o seu caminhar e não a sua razão, não o seu conhecimento, porque isso traz mais dúvidas e falta de fé do que um alicerce na verdade. E eu não estou dizendo para você abandonar tudo que é racional. Eu estou dizendo para você abandonar de tentar entender os intentos, a mente e os caminhos de Deus de forma completa. E quando você não entende, você rejeitar o Senhor, você desprezar a sua palavra. Não faça isso. Esses capítulos que antecedem o texto de hoje, que é do capítulo 11 ao capítulo 13, ele foi por alguns cristãos, eu vou dizer não muitos, eu vou dizer por alguns cristãos, eles foram rejeitados, colocados como apenas palavras de homem, sabe? Como se não fosse algo divino, inspirado por Deus. Esses textos eles foram rejeitados.
por alguns. Não faça isso. A palavra de Deus, ela deve ser honrada, deve ser respeitada como verdade absoluta. Se você não tem isso como um texto, quem me dirá com os demais? Quem te garante que as partes que você crê que é verdade, que são verdades, são de fato verdadeiras, só porque você creu e na outra não? Meus irmãos, isso é muito sério. A palavra de Deus está aqui. Peça discernimento do Espírito Santo para entender, para compreender até onde se pode, diante da nossa limitação nesse corpo corrompido e depravado. Mas um dia o Senhor nos transformará e teremos assim a nossa mente e o nosso corpo transformado, purificados, e assim poderemos entender a dimensão de quem é o Senhor. Porque hoje, diante de tudo que a gente viu no capítulo 9 e 10, o capítulo 11 da leitura de hoje nos diz: ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, a maneira como ele julga as coisas. Quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para receber algo em troca? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.